Boa noite, queridos, a graça e a paz de Cristo Jesus. Quero mais uma vez saudar a igreja, saudar você, membro, e você que está aqui nos visitando, dizer que todos são muito bem-vindos e bem-vindas aqui nesse lugar. Que bom que é poder adorar ao Senhor, igual nós fizemos, estamos fazendo aqui. E nesse momento agora nós faremos uma ministração da palavra, traremos o recado de Deus aos nossos corações. E eu quero te convidar também para que você possa receber de Deus aquilo que Ele tem para nós nesse momento do culto. O tema da nossa mensagem nessa noite: trapos de imundícia, folhas murchas e ventos arrebatadores. Talvez você pergunte, pastor, de onde você tirou esse tema? Irmãos, é só a expressão de um versículo da Bíblia, tá? Então eu não inventei nada não, eu só peguei a expressão do profeta Isaías, que nós vamos ler agora, e coloquei como tema da nossa mensagem, e vamos falar um pouquinho sobre isso. Abre aí sua Bíblia, Isaías capítulo 64, versículos de 1 a 8, livro do profeta Isaías, capítulo 64, leremos os versículos de 1 a 8. Livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículos de 1 a 8, diz assim o texto: Ah, se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizeste coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos. Mas prosseguindo nós em nossos pecados, tu te irastes. Como então seremos salvos? Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, ou conforme outras traduções, trapos de imundícia. Murchamos como folhas, ou em outras traduções, como folhas secas. E como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Em outras traduções, o vento nos arrebata. Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a pegar-se a ti, pois o escondeste de nós o teu rosto e nos deixaste perecer por causa das nossas iniquidades. Contudo, Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, tu és o oleiro. Todos nós somos obra das tuas mãos. Pai, nós oramos e clamamos mais uma vez ao Senhor. Nossa oração, Pai, é que o teu Santo Espírito continue ministrando em nossos corações. Que nesse momento eu seja um instrumento da tua palavra, Deus. E que a mensagem ministrada aqui encontre espaço na nossa vida para a honra e glorificação do teu nome. Eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, o livro do profeta Isaías, ele apresenta algumas divisões para que possamos entender melhor tudo que está nesses 66 capítulos desse livro. Se nós formos olhar para o livro de Isaías em duas perspectivas, ou seja, em duas divisões, se formos dividir o livro de Isaías em duas partes, o dividiríamos do capítulo 1 até o 39, sendo uma parte, e do capítulo 40 ao 66, sendo outra parte.
onde você vai encontrar no capítulo de 1 a 39, palavras sobre o período do cativeiro, o período da sentença, que o povo seria levado cativo para o exílio, e o capítulo de 40 em diante, como palavras do profeta, como palavras de consolo e convite à restauração. Teologicamente, esse livro apresenta 3 divisões clássicas na teologia, que é chamado de 1 Isaías, 2 Isaías e 3 Isaías, que eles narram justamente esse período pré-exílio, o período do exílio e o período pós-exílico, onde os capítulos de 1 a 39 são as profecias e as palavras do profeta naquele período pré-exílio. Os capítulos de 40 a 55, que é o Deutero e Isaías, é o período do exílio. E os capítulos de 56 a 66 é o pós-exílio. Logo, dito isso, nós percebemos que o capítulo que estamos usando para a nossa mensagem nessa noite é um período em que o profeta profetiza ao povo no período pós-exílio. E esse capítulo, irmãos, que está a nossa mensagem nessa noite, dos versículos 1 até o 8, nós também podemos dividir ele em 3 partes. Quero que você entenda isso, para que você entenda a nossa mensagem dessa noite. Se você puder ficar com a sua Bíblia aberta, se você estiver fechado, puder abrir nela novamente, abre aí Isaías 64. Se você puder rabiscar a tua Bíblia, irmãos, eu incentivo todo crente a rabiscar a Bíblia. Prestou atenção em algo, vai lá, marca o texto, escreve algo. Futuramente você pode voltar nele e Deus te direcionar mais uma vez, falar algo com você. Então olha para esse capítulo 64, os versículos de 1 a 8, e nós vamos dividir esses 8 versículos em 3 partes, em 3 momentos. A primeira delas, irmãos, são os versículos de 1 a 4. Os versículos de 1 a 4, e esses versículos, esses 4 primeiros versículos, é um momento em que o profeta está desejando a interferência e o agir de Deus, a intervenção de Deus. É interessante, irmão, perceber que ele clama a Deus, ele ora a Deus para que Deus possa intervir e agir nas circunstâncias, mas que Deus possa também intervir e agir em cada um, na vida, nas pessoas. Você vai perceber nos versículos de 1 a 4, quero ler com você mais uma vez, para que isso fique claro, que ele vai dizendo: ah, Senhor, se tu rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome, as nações tremam diante de ti, pois quando fizestes coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram diante de ti. Ele completa com a palavra de fé: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Percebam que o profeta está clamando a um Deus que venha agir nas circunstâncias. Deus, rasga os céus, fenda os céus e venha agir, Deus, venha agir em relação aos nossos inimigos, às nossas circunstâncias, às nossas dificuldades. Mas ele não clama um Deus que possa intervir apenas nas circunstâncias, ele clama um Deus que venha intervir também nas vidas, pois ele diz: como um graveto seco, que é lambido pelo fogo, que é tomado pelo fogo, que o teu fogo venha sobre nós, para nos restaurar, nos aquecer e nos avivar. É o que nós encontramos nessa primeira parte do capítulo. Mas os versículos de 5 a 7, irmãos, que é a segunda divisão desses 8 versículos, ele é um momento em que o profeta confessa pecados. E aqui há algo interessante para nós percebermos, que embora ele esteja clamando por um Deus que venha intervir, que venha agir na circunstância, que venha agir em cada um deles, ele está confessando os pecados do povo diante de Deus. E se você também puder mais uma vez olhar para o capítulo nessa perspectiva, ele vai dizendo: venha ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos. Mas ele completa:
mas prosseguindo nós em nossos pecados, tu tiraste. Como então nós seremos salvos? Nós somos como um impuro, todos nós. E ele diz: todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia. Murchamos como folhas, e como vento arrebatadores que nos levam para longe de ti. Percebe, irmãos, que ele está fazendo uma analogia dura. A gente vai entrar um pouquinho mais nisso daqui a pouco. E o oitavo versículo e o último desses que estamos refletindo, é um momento em que o profeta demonstra arrependimento, fala diante de Deus sobre arrependimento e restauração, e ele usa a comparação ali de Deus como pai, como oleiro, e o povo de Israel como barro. E percebe, irmão, a gente vai falar daqui a pouco, que ele não coloca o povo como vaso, ele coloca o povo como barro. Faz diferença? Faz toda a diferença, a gente vai falar daqui a pouco. Quero me deter então, irmãos, nesse primeiro momento da nossa mensagem, nesses 4 versículos iniciais, onde o profeta ele busca a Deus, ele deseja pela intervenção de Deus. Irmãos, pensem aqui comigo, o povo de Israel no seu histórico, no seu passado, ele era um povo acostumado com as intervenções e com o agir de Deus. Basta nós olharmos, por exemplo, e voltarmos lá atrás e vermos o momento quando o povo é cativo no Egito, em que Deus começa a usar um bebê recém-nascido que poderia morrer por sentença, mas Deus livra aquele bebê. Eu estou falando de Moisés. Deus preserva que aquela criança não viesse a morrer, mas que aquela criança pudesse crescer, se tornar um homem. E Deus certa vez aparece aquele homem e fala: eu escolhi você para que você vá até o Egito e liberte o meu povo. Deus manda esse homem que vai lá em nome de Deus, fala a Faraó. E Deus, queridos, ele intervém. Deus é um Deus que intervém na história desse povo, intervém com as 10 pragas no Egito, até que o povo pudesse ser liberto de lá. Quando o povo está no meio do Egito, Deus intervém abrindo o mar para que o povo pudesse passar. Deus guia esse povo, Deus leva esse povo a vencer inimigos, e a todo momento Deus mostra para esse povo que Ele é um Deus que age na história, que Ele é um Deus que intervém. Nós podemos avançar nesse tempo, podemos ir lá para Juízes, e nós vamos continuar vendo que Deus é um Deus que intervém na vida do povo de Israel. Eu poderia citar vários juízes aqui, mas vou citar Gideão, que no momento em que o povo está ali sendo oprimido pelos midianitas, massacrado pelos midianitas, um anjo do Senhor aparece a ele, o saúda dizendo: o Senhor é contigo, ó homem valente. E Deus usa Gideão com um exército insignificante para derrotar os midianitas com milhares de pessoas, porque Deus é um Deus que intervém. Amém, irmãos? Mas, irmãos, a experiência do exílio foi doída demais para o povo de Israel. Quando o povo da Babilônia, queridos, eles levam o povo de Israel cativo, esse período, irmãos, é um período de uma terrível experiência para o povo de Israel. Por quê? Porque no mundo antigo, irmãos, a guerra, a batalha, ela representava muita coisa. Vencer um exército inimigo, preste atenção, não significava apenas que você tinha um exército mais forte. Vencer o exército inimigo significava que o teu Deus era o Deus verdadeiro. Essa era a leitura que o povo fazia. Logo, querido, o Deus que perde é o povo que perde a batalha é o povo que serve o Deus que não existe, é o povo que serve um Deus que não tem poder. Quando Israel, queridos, é levado cativo para a Babilônia, a leitura do povo de Israel não é apenas que eles perderam a batalha, é que o Deus, o Yahvé, o Deus dos exércitos, o Deus todo-poderoso perdeu a guerra. Os irmãos entendem isso? Fazendo essa leitura, queridos, nosso Deus foi derrotado, não é só o nosso povo foi derrotado. Fazendo essa leitura, essa interpretação, o povo de Israel, irmãos, desmorona no que diz respeito à fé.
por desmoronar, por desconstruir a fé, por permitir, irmãos, que a circunstância desconstrua a fé, vem a frieza. Vem a frieza. Quero que os irmãos prestem atenção nisso daqui. Quando a gente permite que determinadas coisas desconstruam a nossa fé diante de Deus, nós somos tomados pela frieza. Minha pergunta para você nessa noite, minha pergunta para nós nessa noite, pergunta para cada um de nós nessa noite, meu irmão, minha irmã, o que você tem feito com a sua intimidade, o que você tem feito com o seu relacionamento com Deus? Se você pudesse medir o seu relacionamento com Deus hoje, como você estaria? Frio, como o povo de Israel, com a sua fé esmagada, como um povo de Israel, com a fé desconstruída. Queridos, qual foi a circunstância que talvez tenha te levado para um distanciamento de Deus e um estágio de frieza? Quando você pensa no seu relacionamento com Deus, isso é pessoal, você se vê como um graveto sem fogo? Você se vê como alguém distante, frio, afastado de um relacionamento com Deus? Era assim que o povo se encontrava. E as coisas se encaixam, irmãos. Pense comigo. Uma vez que algo desconstrói a minha fé, e eu sou levado a um estágio de frieza, qual é o próximo passo? Seguindo a ordem do texto? Pecado. É o meu distanciamento do relacionamento com Deus, é a quebra da minha intimidade com Deus, é a interferência do meu relacionamento com Ele, é quando aquela chama começa a se apagar, que dia após dia, instante após instante, eu vou me afastando dEle, e eu vou sendo levado para um caminho e para uma vida de pecado. E é tanto que o profeta agora ele gasta um tempo confessando os pecados a Deus. Deus, que o Senhor rasgue os céus e venha agir em nós, nas nossas circunstâncias, nas nossas vidas, mas nós temos constantemente pecado e nos afastado do Senhor. Queridos, a desconstrução da fé leva à frieza, a frieza leva ao pecado. E aí ele faz 3 analogias aqui que eu quero pensar um pouquinho com você. Irmãos, ele faz 3 analogias pesadas. Talvez a gente não encontre na Bíblia outro texto que fale de uma forma tão pesada sobre o pecado como esse texto. Nossos pecados são como trapo de imundícia, folhas secas e ventos arrebatadores. Você sabe o que é trapo de imundícia no costume da Bíblia, no contexto da Bíblia? Trapo de imundícia, irmãos, é o pano da menstruação que a mulher terminava de usar no seu período de menstruação. Quando o profeta está dizendo que nossos atos de justiça, entendam por atos de justiça como nossas obras são como trapo de imundícia, ele está fazendo uma analogia, dizendo que o mais nojento possível que se possa imaginar são o quê? Os pecados? As nossas obras. Ele não está dizendo que o pecado é como trapo de imundícia, presta atenção. Ele está dizendo que as obras que eu faço em nome de, ou que eu faço para Ele, mas quando eu faço resultado de uma ação, e não daquilo que está no meu interior, quando eu faço por aparência, é como um trapo de imundícia. Não vale nada, é nojento. Irmãos, o profeta não está dizendo que o pecado do povo é como trapo de imundícia. Ele está olhando para o povo e dizendo: olha, as suas obras,
Os seus atos de justiça são como trapo de imundícia. Irmãos, Deus nos criou e Deus tem um relacionamento conosco, onde Ele espera nos vestir de quê, irmãos? De vestes limpas. De vestes limpas. Apocalipse capítulo 22 vai dizendo e vai tratando sobre as vestes limpas que o Senhor Jesus deseja nos vestir. Queridos, Lucas capítulo 15, ao narrar as 3 parábolas lá sobre perdas e entrar na parábola do filho pródigo, o que acontece com o filho pródigo, irmãos? Ele se afasta, ele vai para uma vida de pecado, e lá ele suja a sua roupa, ele mancha a sua vida, ele vive numa vida de pecado, e quando ele volta, queridos, mal ele chega na casa, o que o pai faz com ele, irmãos? Coloque roupas novas nele, porque ele não nasceu para viver com roupas sujas. Deus deseja nos vestir com vestes limpas. Deus deseja que nós estejamos nos relacionando com Ele com vestes limpas, queridos. Mas muitas vezes nós damos voz a Satanás, ao inimigo, e nós transformamos as nossas vestes em roupas sujas, em panos sujos. Pior ainda, querido, é quando as nossas obras que são praticadas nessas circunstâncias são apresentadas como trapos de imundícia. Depois ele faz a segunda analogia, que o povo é como folha murcha. Caminha com a sua Bíblia aí rapidamente, lá no Salmo 1, por gentileza. Um salmo muito conhecido por todos nós. Podemos ler juntos? Vamos lá? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não... Pode parar aí. Esse salmo é o salmo do homem feliz, esse é o salmo do homem bem-aventurado. E o salmista, ao falar sobre o homem bem-aventurado, ao falar sobre o homem feliz, ele começa dizendo que o homem feliz é aquele que não segue o caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E ao começar a falar sobre as características desse homem feliz, desse homem pleno, desse homem bem-aventurado, ele vai dizendo: ao contrário, a satisfação dele está na lei do Senhor, a satisfação dele está em obedecer ao Senhor, nessa lei, é nessa palavra que ele medita de dia e de noite. E ele é como árvore plantada à beira de águas correntes, onde ele dá o fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Deus não apenas nos criou, queridos, para que possamos vestir vestes limpas e nos relacionarmos com eles com vestes limpas. Deus deseja de nós que nós sejamos como folhas que não murcham. Porque a folha que não murcha, querido, ela está ligada a uma árvore saudável. E sendo uma árvore saudável, ela frutifica e dá fruto no tempo certo. Queridos, nós nascemos, queridos, nós criamos. Deus nos planejou, Deus nos ama e Deus nos salvou, porque Ele espera que a gente dê frutos. Você pode dizer amém? Mas o profeta está dizendo que nós somos como folhas murchas. E aí ele completa em terceiro lugar: nós somos como ventos arrebatadores. Irmãos, dentre vários dos símbolos do Espírito Santo, um dos símbolos é o vento. A ruá, ou o ruá de Deus, o sopro de Deus, o vento de Deus. E você já ouviu falar aqui em diversas mensagens que nós pregamos, querido, que o Espírito Santo, quando ele age organizando. O Espírito Santo é aquele que traz equilíbrio, o Espírito Santo é aquele que organiza, o Espírito Santo é aquele que põe as coisas no lugar. Ao entendermos isso, queridos, precisamos entender que onde há Espírito Santo, há organização, há equilíbrio.
E a fazer mais uma analogia, ele está falando que nós somos como o vento, que o povo em seus pecados é como o vento arrebatador. O que é vento arrebatador, irmãos? É sem sentido, é sem equilíbrio, é irracional, porque o pecado, ele nos leva para o irracional. O pecado, ele nos arrebata e ele nos faz viver uma vida sem sentido. É interessante que a gente às vezes olha para uma pessoa, a pessoa está em pecado, está vivendo uma vida completamente distante de Deus, e a gente pensa, como que essa pessoa não enxerga isso? Como que essa pessoa ainda não se percebeu como está vivendo? Porque ela está como um vento arrebatador, irmãos. Ela está como um vento sem sentido, ela está vivendo sem sentido, ela está vivendo de forma irracional, que é isso que o pecado faz. E aí ele termina, irmãos, ele termina a palavra falando sobre arrependimento e restauração. Vamos entender o raciocínio todo junto de uma vez? Deus, nós desejamos que o Senhor desça, que o Senhor fenda os céus, que o Senhor venha como Deus que intervém na história, intervém na circunstância, intervém em nós. Mas ao olharmos para nós, querido, nos vemos em pecado, e justamente porque nos vemos em pecado, nós necessitamos de arrependimento e nós necessitamos de restauração. E ele cita o versículo 8. Quero mais uma vez ler o versículo 8. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obra das Tuas mãos. Queridos, uma vez que se chega até aqui, é necessário o quê? É necessário arrependimento. É uma fé que se desconstrói, que é levada a uma frieza espiritual, que em consequência leva a uma vida de pecado. E todas as vezes que nos encontramos nesse estágio, precisamos de quê, irmãos? Arrependimento. Para que através do arrependimento possa vir o quê, irmãos? A restauração. É isso que o texto está mostrando. E aqui nesse único versículo, versículo 8, talvez a gente encontre algumas respostas. Por que muitas vezes a gente não consegue romper e nossa vida vive num ciclo onde ela se repete nos mesmos pecados? Porque para isso, queridos, é preciso entender a analogia que o profeta Isaías faz. E ele apresenta Deus como Pai e como oleiro. E ao apresentar Deus como Pai e como oleiro, em seguida ele nos apresenta como barro. Ele não nos apresenta como vaso. E isso faz toda a diferença. Por quê, irmãos? Porque a restauração que nós precisamos, ela precisa ser na essência. E se ele fizesse a analogia entre Deus como oleiro e nós como vaso, e nós chegássemos quebrado, e Deus fizesse lá um remendo, consertasse aquilo que está quebrado em nós, Deus seria apenas uma assistência técnica. Deus não é assistência técnica. Deus, ele restaura na essência. E por ele restaurar na essência, eu e você não somos vaso, eu e você somos barro. Porque ao nos restaurar de uma vida de pecado, ele nos faz de novo. Ele nos restaura na essência. Deus transforma na essência. Sabe o que muitas vezes a gente se perde, irmãos, na vida cristã? Porque a gente pensa que Deus quer corrigir os meus atos. Meu irmão, Deus não quer corrigir os seus atos, Deus quer corrigir a sua mente. Entende? Não é vaso, é barro. Não é no remendo, é na essência. A gente muitas vezes pensa que são os nossos atos que desagradam a Deus. Queridos, não são nossos atos que desagradam a Deus, é a nossa mente. É aquilo que a gente se permite ser ou se permite se tornar.
E todas as vezes que nós nos deparamos com a nossa mente, vemos que na nossa mente tem algo que não é bom, a gente precisa pedir para que Deus nos transforme. Transforme nas atitudes? Não, transforme na essência, porque a atitude vai refletir aquilo que está na essência. A palavra é muito simples, o recado é muito simples para nós. Desejos de Deus, frieza espiritual, pecado, arrependimento e restauração. Você entrou aqui nessa noite talvez para ouvir uma palavra de Deus dizendo para você: meu filho, eu quero te restaurar. Vamos parar de fazer a coisa errada, não é no ato, é na mente. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que uma vez tendo transformado a mente, eu possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você não experimenta a boa, perfeita e agradável de Deus quando você muda os seus atos. Você experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando você muda a sua mente. Deus quer mudar a sua essência, Deus quer mudar a sua mente. Se eu mudo a atitude, daqui a pouco eu vou estar fazendo igual. E aí o pano vai vir, quando eu passo em mim, como um pano sujo. Porque nós precisamos mudar a mente. Deus nos convida nessa noite, irmãos, diante dessa palavra, a transformar a mente, a mudar a mente. Deus nos convida a sermos barro. Deu errado? Volta à essência. Faz de novo. Amém, irmãos? Que o Espírito Santo de Deus complete essa palavra no nosso coração. Que você seja abençoado e abençoada em nome de Jesus.